Bom, pessoal, então aqui a gente inicia as nossas aulas de inspeção propriamente dita. Primeiramente, falando sobre a inspeção ante-mortem, que é então aquela recepção dos animais no abatedouro antes deles serem sangrados e mortos. E depois a gente vai falar sobre a inspeção pós-mortem, que já é com o animal abatido, dentro do abatedouro, na sala de matança, realizada em cima das vísceras. A inspeção pós-ante-mortem, ela se inicia logo na chegada dos animais ao abatedouro. Então, quando chega o caminhão com os suínos, eles vão ser descarregados nas pocilgas de chegada, e então o veterinário oficial ele vai lá e vai realizar essa inspeção dos lotes que chegaram, ver se tem alguma normalidade, algum suíno que esteja incapacitado de andar, de se locomover, alguma indicação, sintomas de uma doença infecto-contagiosa. Enfim, ele vai servir de informações que podem ser usadas posteriormente no exame pós-mortem. Além disso, vão ser checadas algumas documentações, como as guias de trânsito animal, ver se está tudo conforme, o boletim sanitário, que vai falar se aquele lote teve alguma doença, que medicamento que ele tomou. Isso tudo a gente vai estar falando mais para frente, e também vamos estar ilustrando em vídeos, para vocês terem uma noção mais na prática. Essa inspeção ela é obrigatoriamente realizada pelo médico veterinário. E logo na chegada dos animais, nessas pocilgas, como eu falei, como realizado também uma reinspeção meia hora antes desse abate. Então, como eu disse, os documentos exigidos será o primeiro de todos, o comunicado do frigorífico ao serviço de inspeção com 24 horas de antecedência, com a programação do abate do dia seguinte, até mesmo para eles se programarem, distribuindo os funcionários para não ficar nenhum buraco ali durante todo o fluxograma de abate. Também será checado o boletim sanitário e a GTA, que é a guia de trânsito animal. Então aqui ao lado vocês veem o pessoal da inspeção observando os suínos, fazendo ali a separação. Como eu já disse, então, a inspeção é uma atribuição específica do médico veterinário, e o mesmo médico veterinário deve ser escalado para o exame pós-morte também. Por quê? Porque ele já teve aquela prévia visualização no antemorte e pode usar os dados então no pós-mortem. Se é um lote que teve algum problema de doença, ele pode mandar para o final do abate, ou se é algum suíno que não se locomove, ele pode mandar para um abate imediato, enfim. E essa inspeção pós-morte, como ela é feita ali pelo médico veterinário? Basicamente pela visualização do lote, Eles vão estar separados ali em pequenos grupos, então o médico veterinário ele consegue avaliar em lotes e, se for necessário, individualmente, separando um ou outro suíno ali que ele acha que mereça uma análise clínica mais minuciosa. Nenhum lote pode ser abatido sem antes a prévia autorização da inspeção, seja ela municipal, estadual ou federal. Aqui ao lado vocês veem uma foto que tem uma plataforma suspensa que facilita a observação do médico veterinário em relação aos lotes de suíno. Fica mais fácil ali para fazer uma análise. Bom, em relação ao boletim sanitário, que é um dos documentos exigidos, o que vai constar nele? A procedência e o número de animais, constando o nome e o endereço da propriedade produtora, as doenças detectadas no lote, tipo de tratamento que os animais foram submetidos, quais medicamentos que eles tomaram, se foi respeitado o período de carência, para não deixar nenhum resíduo na carcaça. Tudo isso então vai ser checado pela inspeção e pelo controle de qualidade do estabelecimento. A data e a hora da retirada da alimentação, lembrando que os suínos
precisam de um jejum de entre 8 e 12 horas antes do abate, para não haver o que? Acúmulo de alimentos no estômago e repressão na hora do abate, ou uma contaminação fecal da carcaça devido a estourar ali um conteúdo gastrointestinal em cima da carcaça, e assim como outros dados a serem julgados necessários pelo inspetor. Assim como esse documento deve ter a assinatura do médico veterinário responsável pelo plantel. Caso dê algum problema, você tem ali a assinatura de um responsável técnico. Aqui é apenas um modelo de uma guia de trânsito animal, que é utilizada tanto para bovinos, bubalinos, suínos, caprinos, ovinos, equídeos, assim como para outras espécies. Então vocês podem olhar aí como que é mais ou menos ela. Tem o número, a espécie, a quantidade de machos, fêmeas, a idade. Então, para cada espécie ali vai ser preenchido de uma maneira diferente. Tá, e como deve ser esse exame clínico do veterinário? Como dito anteriormente, você vai ver o comportamento dos animais, ver se apresenta alguma sintomatologia nervosa, se apresenta se tem algum suíno que está em gestação já para dar o parto. Se necessário, o animal então ele é separado pelo médico veterinário para pocilga de sequestro, para um exame então mais acurado, onde ele vai poder até, se ele achar necessário, submeter sangue para exames laboratoriais, enfim, qualquer tipo de exame laboratorial que ele ache que seja necessário. Então, quais são os objetivos? Exigir os certificados de sanidade dos animais, os boletins sanitários, examinar o estado sanitário dos animais e auxiliar com dados informativos a tarefa de inspeção pós-mortem. Então, eles vão auxiliar então, na inspeção depois da morte do animal. Verificar, quando for o caso, o peso, a raça e a categoria dos animais, tendo em vista a obtenção de dados para a realização eventual de trabalhos de ordem econômica ou zootécnica. O que isso quer dizer? Podem ser usados esses dados para fazer uma estatística estadual ou nacional de alguma doença ou da idade dos suínos que estão sendo abatidos. Então, todos esses dados aí são de interesse para o governo, para o estabelecimento. Conferir o número dos animais apresentados na relação discriminada ou global de matança para o dia seguinte, fornecidos pela empresa à inspeção, ver se eles batem. Certificar-se das condições higiênicas e de conservação das pocilgas, assim como do provimento de água para os animais. Quando os animais eles chegam no estabelecimento e vão para as pocilgas de chegada e seleção, o veterinário então ele vai encaminhar ou para a pocilga de sequestro, caso haja alguma anormalidade com algum suíno, ou então para as pocilgas de matança. E lá estes suínos devem permanecer por volta de 8 horas antes de serem abatidos. Para quê? Para recompor o equilíbrio hidroeletrolítico, que seria recompor a homeostase devido ao estresse sofrido pelo transporte, por todo o manejo pré-abate, desde a saída da fazenda, no carregamento, transporte, descarregamento, ou seja, eles acabam gastando toda a energia e que se eles forem abatidos naquele momento, a carne ela vai sofrer uma depreciação, pode ocorrer o chamado de carne PSE, que do inglês é Pale Soft Exudative, que é uma carne mole, pálida e com muito exudato, muita água, entendeu? Que não é bom na hora da venda. Bom, ainda nos objetivos, animais encontrados mortos nos veículos de transporte ou nas instalações de abate devem ser encaminhados à sala de necrópsia. A sala de necrópsia é um anexo à pocilga de sequestro. Caso o animal chegue morto ou então ele tenha que ser sacrificado, existe a sala de necrópsia à disposição do serviço de inspeção.
A critério do veterinário oficial, as necrópsias poderão ser realizadas pelo médico veterinário, que devem sempre manter registros auditáveis dos resultados obtidos. Então, para cada animal que tiver ali, vai ter um relatório de necrópsia a ser preenchido e auditável, e deve ficar ali pelo período mínimo de 5 anos. Sempre que julgado necessário, deve ser realizada a coleta de material para o envio laboratorial, para uma confirmação de diagnóstico, que seja o caso. Animais mortos e atestados pelo médico veterinário como em estado adiantado de decomposição poderão ser dispensados da realização da necrópsia, a critério do veterinário. Então ele pode ser apenas cremado, vai então para uma cremação ali, não precisa sofrer a necrópsia. Os animais que chegam ali debilitados ou com alguma doença, eles podem ser enviados para o abate de emergência. Esse abate de emergência, ele vai ser dividido em imediato e imediato. Qual a diferença deles? O abate de emergência imediato, ele ocorre quando chega um animal ali com uma fratura exposta, ou com muita dor, ou com algum rasgo que sofreu ali durante o transporte, ou por alguma briga. Então o animal está sofrendo, está sentindo dor, ele deve ser enviado imediatamente para o abate, mitigando assim qualquer tipo de sofrimento que ele possa sentir até a espera, caso ele fique lá 8 horas, por exemplo. Esse animal não precisa ficar esperando para recompor a homeostase, ele deve ser mandado imediatamente para um abate. Já o abate imediato seria, por exemplo, algum lote chega saudável, aliás, saudável não, diria em condições visuais boas, mas, por exemplo, com algum diagnóstico de uma doença que, pelo critério do veterinário, mereça ser abatido no final do abate. Ou seja, eles podem ser consumidos, eles podem ser abatidos, mas devido a alguma doença ou alguma outra afecção, caso ele seja abatido no início do abate, ele pode contaminar todas as outras carcaças que passarão ali até o restante do abate. Então o que se faz? Abate todos os outros animais e ao final do abate, este lote então ele vai ser abatido. Então eu mostrei as fotos aí, eu vou repeti-las. Aqui o abate de emergência imediata, destinado ao sacrifício do animal a qualquer momento, animais incapacitados de locomoção, acidentados, contundidos, com algum tipo de fratura, né? Então eles vão ser abatidos e devem ser transportados nestes carrinhos, porque, como já falado, eles estão incapacitados de se locomover. E o abate de emergência imediata, que seria então ao final do abate. Em relação à necrópsia, caso haja necessidade de realização de necrópsia, ela é realizada obrigatoriamente pelo médico veterinário, com a ajuda de um ou mais auxiliares. Realiza-se obrigatoriamente no departamento de necrópsia, com uma instrumentação adequada, privativo da inspeção. Os veterinários e seus auxiliares usarão neste trabalho obrigatoriamente os equipamentos de proteção individual, luvas de borracha e roupa própria, também privativo para esta tarefa. E estes animais eles podem ter dois destinos. Seria graxaria, ou seja, ele seria encaminhado para elaboração de subprodutos não comestíveis, como farinhas de carne e osso, para a produção de ração animal, enfim. Ou então diretamente para o forno crematório, que é um anexo da própria sala de necrópsia, ou então para uma autoclave especial, para que então seja dado um fim a essa carcaça. Terminados os trabalhos de necrópsia, o departamento será rigorosamente limpo e desinfectado,
E na eventualidade de animais chegados já em franco início de putrefação, a necrópsia, como já disse anteriormente, é dispensada e o cadáver introduzido sem maiores manipulações direto ao forno crematório ou à autoclave do departamento de necrópsia. Os dados então serão recolhidos num relatório denominado boletim de necrópsia e no caso de doenças infectocontagiosas será notificado o Serviço de Defesa Sanitária Animal. Os animais abatidos de emergência imediata, eles serão encaminhados obrigatoriamente ao DIF, que é o Departamento de Inspeção Final, e também receberão obrigatoriamente o carimbo de NE, que é não exportável. Bom, então o que eu tinha para falar sobre inspeção antimorte era isso. Mais para frente ilustraremos com vídeos para mostrar um pouco na prática como que é realizada essa inspeção. E seguiremos para a inspeção pós-morte destes animais. Espero que vocês tenham aproveitado a aula e um bom estudo.